Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia ocidental. Hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre o pensamento de Aristóteles. Serão aproximadamente 19 aulas, 19 vídeos sobre o pensamento de Aristóteles. Vou tentar trabalhar aqui o autor de maneira mais completa possível, embora apresentar, digamos assim, o pensamento completo de um autor seja praticamente impossível. Vou tentar fazer aqui o possível para trazer uma série de informações aí para vocês entenderem melhor como funciona e como pensava o Aristóteles. Pelo menos vou procurar trazer aqui justamente a questão do que era a filosofia aristotélica. Vou mostrar para vocês quais as relações entre a filosofia de Platão, a filosofia de Aristóteles e como Aristóteles é importante para o pensamento ocidental. Então serão uma série de aulas ali que eu vou discutir desde as concepções éticas, concepções políticas, concepções estéticas, a questão ali da ciência, tudo isso com base no pensamento de Aristóteles. Nós estamos falando aqui agora do terceiro período da filosofia antiga, da filosofia grega, tá? Estamos falando do período ontológico ou período da grande síntese. Esse período começa lá com Platão e ele vai aqui até o pensamento do Aristóteles. Já gravamos ali uma série de aulas sobre Platão, foram 20 aulas sobre Platão, e hoje vamos iniciar então a nossa empreitada juntamente aqui para tentar entender o pensamento do Aristóteles. Lembrando que esse curso terá um total de 1069 aulas, serão 1069 vídeos tratando da filosofia ocidental, tirando outros projetos aí que eu tenho para mais tarde, para fazer, por exemplo, a história da filosofia feminina, uma história da filosofia das mulheres, história da filosofia oriental, que é a história da filosofia na Índia, na China, no Japão, no Oriente Médio, uma história da filosofia africana, a contra-história da filosofia, também estou pensando em trazer a história da filosofia russa e também, obviamente, né, a história da filosofia brasileira, tá? Mas tudo isso aí são projetos que eu vou desenvolver com o passar do tempo. Então vamos lá então, vamos iniciar aqui. Estamos na nossa aula de número 67. Hoje vamos falar sobre a vida do Aristóteles. Para quem está acompanhando essa obra, esses vídeos, digamos assim, pelo YouTube, quem está lendo lá a obra do Giovanni Reale, está acompanhando lá pela obra, estou no capítulo 11, que é o capítulo que trata do Aristóteles. Eu também faço uma leitura da obra do Giovanni Reale e outras obras da história da filosofia para tentar, de certa forma, ali, trazer o pensamento do autor de maneira mais completa possível, embora a completude seja uma coisa que a gente não vai conseguir fazer, tá? Não vou conseguir trazer o pensamento completo, como eu já disse para vocês, porque isso é impossível, tá? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida do Aristóteles. Então, Aristóteles teria nascido por volta de 384, falecido ali pelo ano de 322 a.C. Ali temos uma imagem de como teria sido o Aristóteles. O Aristóteles ele tinha 17 anos quando entrou na Academia de Platão. Já discutimos ali nas aulas anteriores sobre as características da Academia de Platão. Platão havia fundado ali uma academia, não é? Justamente ali com um dinheiro que ele havia recebido do resgate, que ele tinha havido feito como escravo. E o Platão funda a academia ali, onde se aprende filosofia, astronomia, matemática, geometria, uma série de coisas. O Aristóteles, então, ele tinha 17 anos quando ele entrou pela primeira vez na academia. Aristóteles é um discípulo de Platão. Aristóteles é bem diferente, o pensamento do Aristóteles é bem diferente do pensamento de Platão, conforme a gente vai ver aí com o passar do nosso curso. Mas é claro que existem coisas, obviamente, similares. Mas isso é uma outra história. A gente vai discutir isso mais profundamente quando formos evoluindo ali no pensamento do autor. Então Aristóteles permaneceu por 20 anos na Academia de Platão. Então ele ficou por volta de 20 anos ali estudando junto da Academia de Platão, tá bom? Foi bastante tempo, é um tempo de vida, obviamente, né? Então ele ficou ali provavelmente até uns 37 anos, né? Ele teria morrido ali com 63, então basicamente ali metade da sua vida, basicamente ele passou na Academia de Platão. Já dentro da Academia de Platão, muitos comentadores, ali, muitos autores já falavam que o Aristóteles possuía uma independência de pensamento, ou seja, o Aristóteles ele seguia os ensinamentos de Platão, mas ele
já tinha, de certa forma, ali o seu próprio pensamento, a sua própria linha de raciocínio, tá? Ele estava, de certa forma, ali desenvolvendo os seus problemas filosóficos, digamos assim, tá? Na verdade, os problemas filosóficos são bem parecidos, mas a forma como eles resolvem é diferente, tá? Conforme a gente for ver. Para Aristóteles, ele escreve lá na Ética Nicômaco, né, que é penosa, né, a tarefa de criticar a doutrina platônica, dada a amizade que o liga aos homens que a defendem. Então, o Aristóteles ele já vai dizer o seguinte, que é muito penoso para ele criticar as ideias de Platão, principalmente por causa da sua amizade com, obviamente, Platão, que foi seu mestre, e os platônicos, né, que são seguidores de Platão. Aqueles autores que nós vimos ali nas aulas anteriores, quando falávamos da Academia de Platão. Então, para Aristóteles foi muito difícil fazer a crítica a essa doutrina, a essas ideias, justamente por quê? Porque todos eles, de certa forma, ali eram amigos, né? E ainda mais que Aristóteles estava criticando as ideias de Platão. Para ele foi uma tarefa muito difícil, né? Digamos assim, fazer essa crítica. O próprio Aristóteles vai dizer ali na Ética Nicômaco o seguinte: mas talvez seja melhor. Será mesmo um dever para salvar a verdade sacrificar os nossos assuntos pessoais, principalmente quando se é filósofo. A amizade e a verdade são ambas estimáveis, mas é coisa santa amar mais a verdade. Então Aristóteles vai dizer ali que entre a amizade e a verdade, ambas, a amizade e a verdade são coisas maravilhosas, mas deve-se sempre ficar com a verdade, principalmente quando você é filósofo. Um filósofo naquele período, naquela época, ele está atrás da verdade, ele busca a verdade, além de outras questões. Filosofia hoje, a filosofia contemporânea, a filosofia atualmente, ela critica essa ideia da verdade, ela se questiona se realmente existe uma verdade ou não. Não que a filosofia de hoje seja cética, mas ela trabalha com outras formas de ver a verdade. Mas também há uma forma de ceticismo ali, digamos assim, da filosofia contemporânea. Mas isso é uma outra história. Lá para os gregos, de maneira geral, o que devia se buscar sempre é a verdade. E essa era uma das críticas de Platão aos sofistas. Os sofistas não buscavam a verdade, apenas o convencimento. Eles não estavam interessados em apresentar para você a verdade, mas apenas convencer, utilizar o melhor argumento para convencer os outros, não importa se esse argumento for uma grande mentira. Então Aristóteles vai reforçar essa ideia. Primeiro deve-se buscar a verdade, e depois a gente vê a questão da amizade, tá? Mas isso é uma outra história. Após a morte de Platão, não voltou mais à academia. Então, quando Platão morreu, ele deixa a academia e ele não retorna mais, tá? A orientação dada posteriormente à academia não agradou a Aristóteles. Então, todos aqueles autores que comentamos nas aulas anteriores, Vespeusipo, Xenócrates, etc., eles deram orientações diferentes à academia de Platão, mas isso não agradou a Aristóteles. Por quê? Porque, de acordo com Aristóteles, o espírito de Platão abandonou a academia. Então, quando você observa lá a academia de Platão, para Aristóteles você não reconhecia mais Platão naquela academia. Platão havia morrido e não havia mais aquele espírito platônico dentro da academia de Platão. Os autores ali, eles deram uma outra orientação à academia de Platão. E isso desagradou Aristóteles, que resolveu ir embora. O Aristóteles dirigiu-se para uma cidade chamada Asso, onde teria começado seu ensino autônomo. Então, após a morte de Platão, o Aristóteles vai para essa cidade de Asso, tá? E lá ele vai começar a fundar, de certa forma, ali o seu ensino autônomo. Ele vai começar, de certa forma, a desenvolver ali a sua própria filosofia. Por que ele foi para essa cidade de Asso? Porque lá eu já havia falado um pouco dessa cidade numa das primeiras aulas, se não me engano, foi a primeira aula sobre Platão. Dois discípulos de Platão, o Erasto e o Corisco, eles foram para essa cidade e lá, junto com o tirano Hermes, eles conseguiram criar uma legislação e lá eles acabaram, de certa forma, ali desenvolvendo uma comunidade de estilo filosófica. As pessoas viviam ali de acordo com as normas filosóficas, tá? Eles viviam, de certa forma, ali uma vida filosófica. E Aristóteles, então, resolve ir para essa cidade, tá? Ele vai para essa cidade e lá ele, obviamente, já era amigo do Erasto, do Corisco, que são dois seguidores de Platão, e também ele tem amizade ali com o Hermes, que é o tirano, né? Digamos assim, o rei lá da cidade, o governante da cidade. Neleu,
O filho de Corisco tornou-se seguidor de Aristóteles. O Erasto e o Corisco são dois filósofos platônicos, eles seguem a filosofia de Platão. O Corisco, né, tem um filho que se chama Neleu, e esse Neleu ele se torna um seguidor do Aristóteles. Os seguidores de Aristóteles geralmente são chamados de peripatéticos. A gente vai ver por que esse nome, peripatéticos, são aqueles que caminham, aqueles que andam, tá? Por que que isso é importante? Tá? Por que que é importante falar dessa questão do Neleu ali como discípulo do Aristóteles? Porque foi precisamente na casa dos descendentes de Neleu que se encontraram os manuscritos das obras acroamáticas de Aristóteles, tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque Aristóteles escreve ali uma série de obras. As obras de Aristóteles são divididas em duas partes, conforme nós vamos ver nas próximas aulas. São os escritos esotéricos com X, esotéricos com X, e os escritos esotéricos com S, tá? Os escritos esotéricos com X, e X de fora, né? Esotéricos eram os escritos que o Aristóteles dedicava ao público em geral. Eram obras, assim, diálogos, iniciações à filosofia, e todas essas obras iam para o grande público, tá? Já as obras esotéricas com S eram obras destinadas aos discípulos da própria escola de Aristóteles. Eram obras muito mais densas e muito mais difíceis, que não serviam para o público em comum. O povo, em geral, não ia entender, porque era muito denso, era muito complicado. Dessas obras esotéricas, né, ali alguns autores eles levantam a questão para obras chamadas acroamáticas. O que são obras acroamáticas? Obras acroamáticas fazem parte dessas obras esotéricas com S, que são obras dedicadas à escola do Aristóteles, que eram para os próprios discípulos do Aristóteles. Só que acontece o seguinte, o Aristóteles dava suas aulas e muitos dos seus discípulos ali escreviam aquilo que o Aristóteles falava. Então Aristóteles falava, seus discípulos ouviam e eles escreviam aquilo, tá? E isso aí se tornou uma série de obras. Só que essas obras foram perdidas com o passar do tempo. Ninguém sabia onde que estava. E só ficou na história as obras esotéricas com X, as obras que eram dedicadas ao grande público, tá? Essas obras esotéricas com S ou obras acroamáticas, elas não foram conhecidas, demorou muitos anos, parece que só em 50 antes de Cristo é que elas foram descobertas, né, na casa desses descendentes do Neleu. Então todas essas obras aí acromáticas foram parar na casa do Neleu e daí na casa dos descendentes do Neleu. E só depois, quando se descobriu essas obras acroamáticas, é que se descobriu realmente a grande diferença entre Aristóteles e Platão, porque nas obras esotéricas o pensamento de Platão e Aristóteles ali estava muito próximo, inclusive Aristóteles escrevia até em forma de diálogos, que era utilizado lá por Platão, mas nessas obras acromáticas está, de certa forma, ali a verdadeira filosofia aristotélica, e isso só foi conhecido muito tempo depois, isso só chegou para o grande público muito tempo depois, quando foi feita uma investigação lá na casa desses descendentes do Neleu, tá? Então por isso que o Neleu ali é importante para essa história aí da filosofia, principalmente pela questão aristotélica. Por quê? Porque as obras do Aristóteles, as obras escritas ali, de certa forma, buscando trazer diretamente a filosofia e o pensamento do Aristóteles, estavam na casa dos descendentes de Neleu. Já as obras dedicadas ao grande público, que eram obras de introdução à filosofia, obras de mais fácil acesso ao público, essas ficaram conhecidas, mas não representavam o verdadeiro pensamento do Aristóteles. Mas a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Após a morte de Hermias, Hermias era o tirano lá da cidade de Aço, o Aristóteles foge com a filha dele e abandona Aço, tá? Então ele foge ali com a filha do Hermias, era a filha adotiva, se eu não me engano, e ele se casa com ela e tem filhos com ela, né? O nome dela é Pitia. E ele abandona essa cidade, ele vai para outra cidade chamada Mitilene. Por que ele foge da cidade? Porque quando um tirano morre, de certa forma, ali a situação fica bem caótica, bem conturbada. E o Hermes era muito amigo do Aristóteles. E depois disso, o Aristóteles vai para outra cidade, a cidade de Mitilene. Ao saber a notícia do assassinato de Hermes por ação dos persas, Aristóteles compõe uma elegia que exalta a virtude heróica do amigo perdido. Então Aristóteles ali vai escrever uma espécie de elegia para justamente exaltar ali as virtudes heróicas do Hermes, tá? O Hermes foi assassinado pelos persas, tá? E daí justamente o Aristóteles vai fazer essa homenagem ao amigo dele que faleceu.
É neste período ali que o Aristóteles sai de Aço e vai para Mitilene, é que seu pensamento deve ter se afastado de Platão. É ali que começa, de certa forma, o pensamento do Aristóteles. O pensamento do Aristóteles, assim como o pensamento de Platão, é um pensamento que ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Quem estuda um filósofo, quem começa, digamos, ali a estudar filosofia e acompanha a linha histórica do pensamento do autor, vai lendo lá a primeira obra e vai lendo as últimas, ele percebe uma evolução do pensamento do autor, tá? E é isso que acontece com o Aristóteles também, como qualquer outro autor. Você vai pegar lá o Nietzsche, vai pegar a primeira obra do Nietzsche, vai ler a última obra, você vai ver uma diferença de pensamento, porque o autor, ele muda, ele evolui, ele revê certos conceitos, certas ideias. Eu já havia falado sobre isso também, tá? Eu estudei um filósofo francês chamado Gaston Bachelard. Quando você pega lá a primeira obra do Gaston Bachelard, você vai lá para a última obra do Bachelard, também é bem diferente. Ali você vê autores que parecem que nem são os mesmos, tá? Com Platão acontece o mesmo. Então é nesse período ali que o Aristóteles começa a escrever as suas obras, digamos assim, ali que o Aristóteles começa a desenvolver o seu pensamento e se afastar um pouco de Platão. Tá? Aparece nesse período ali um diálogo chamado Sobre a Filosofia, onde ele critica as ideias números. As ideias números foram um argumento apresentado ali pelo Espeusipo e também pelo Xenócrates, justamente modificando ali algumas questões da doutrina de Platão. E é isso que o Aristóteles vai criticar. Além de criticar as ideias de Platão, vai criticar as ideias também desses autores da academia de Platão, principalmente ali o Espeusipo e o Xenócrates. No ano de 342 a.C., o Aristóteles ele foi chamado por Filipe, que era o rei da Macedônia, para se encarregar da educação de Alexandre. Esse Alexandre é o Alexandre da Macedônia, o Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Então, é justamente no ano 342 que o pai de Alexandre o Grande, o Filipe, que era o rei da Macedônia, chama o Aristóteles para educar o seu filho. Aristóteles é o professor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, Alexandre Magno, foi um grande rei da Macedônia, um grande conquistador, muito importante ali para a história também. E o Aristóteles foi o professor de Alexandre. O pai de Aristóteles, o Nicômaco, fora médico na corte da Macedônia uns 40 anos antes. Então, algumas pessoas se perguntam por que o Aristóteles foi chamado para ser o professor do Alexandre, por que não foi qualquer outro filósofo? Algumas pessoas falam que o pai do Aristóteles, né, o Nicômaco, havia sido médico e desse motivo ali Aristóteles teria ficado conhecido ali na corte do Alexandre. Outras pessoas vão falar que o próprio Filipe ali da Macedônia, ele era muito amigo do Hermes, o Hermes, aquele tirano que era amigo do Aristóteles também, e ali, a partir disso, o Hermes deve ter elogiado Aristóteles, e aí o Filipe da Macedônia resolveu convidá-lo como tutor do seu filho, do Alexandre, tá? Mas não se sabe ao certo realmente como que foi isso aí. Se foi ele pela influência do pai do Aristóteles ou foi pela influência do Hermes, ou pode ser tudo isso também, tá? E também, obviamente, podem ter outros motivos. Na obra de conquista e de unificação de todo o mundo grego, agiu seguramente a convicção por parte de Aristóteles da superioridade da cultura grega e da sua capacidade de dominar o mundo, se unisse a ela uma forte unidade política. O que eu estou falando aqui? As pessoas sabem, a grande maioria das pessoas sabem que Alexandre o Grande foi responsável por um fenômeno conhecido como helenismo. O que é o helenismo? O helenismo é a fusão das culturas gregas com as culturas orientais. A cultura dos persas, dos egípcios, etc. Tá? Inclusive há expedições lá de Alexandre até para a Índia também. Isso, de certa forma, impacta também a filosofia indiana, ou a filosofia hindu, tá? Quando eu for falar da história da filosofia oriental, eu vou trazer todas essas histórias aí, tá? Então, assim, quando Alexandre vai conquistar, vai fazer essas conquistas, justamente ele vai unificar ali a Grécia, tá? Justamente com outros povos. O Alexandre faz um grande papel de unificação dessas culturas, que ficou conhecido como helenismo, tá? E é justamente esse pensamento helenista que provavelmente foi uma influência do Aristóteles, tá? O Aristóteles, na verdade, considerava o povo grego como o povo superior, justamente por causa da sua cultura. Então o povo grego seria superior a qualquer outro povo. Esse pensamento era normal para os gregos, tá? Exceto para alguns grupos de pensadores ali, como os sofistas, por exemplo, que eles não achavam os gregos superiores a nada ou a ninguém.
tá? Já o Aristóteles, então, ele tinha esse pensamento de que os gregos eram superiores e que, para um forte governo, era necessária uma unificação do poder político, é necessária uma unidade política. E provavelmente foi isso que o Alexandre o fez, tá? O Alexandre realizou o helenismo justamente quando ele subjugava as cidades, os impérios, e ele se tornava, de certa forma, ali o líder daquelas cidades, obedecendo e observando a cultura dessas cidades. Então, provavelmente, quando ele chegava lá, por exemplo, no Egito ou qualquer outra civilização, ele não impunha a cultura dele, a cultura dos gregos, para esses povos, né, para os egípcios, para os hindus, para os persas, etc. Não, ele deixava que os povos ali, a população vivesse conforme a sua própria cultura, tá? Isso aí, obviamente, acabou agregando ali uma fusão de ideias, uma série de ideias, eles se juntaram justamente com a fusão do pensamento grego e do pensamento de outros povos também, conforme a gente vai ver quando a gente tratar ali dos pensadores do período ético ou do período helenista. Então, provavelmente, tudo isso foi influência ali do Aristóteles também. O afastamento entre o rei e Aristóteles só se produziu quando Alexandre, alargando seus desígnios de conquista, pensou na unificação dos povos orientais e adotou as formas orientais de soberania. Então, o que aconteceu? O Alexandre, tá? Ele, de certa forma, estava conquistando os povos ali. O Alexandre, como era aluno do Aristóteles, ele tinha os ensinamentos do Aristóteles, e o Aristóteles, ele defendia, ali, de certa forma, ali, uma harmonia, ele defendia, digamos assim, uma mesura, digamos assim. Ele defendia que você deve, de certa forma, obedecer ali à razão, que você deve muito bem buscar o equilíbrio entre as paixões, digamos assim, entre os seus instintos, entre suas ideias, etc. Tá? Você tinha que viver uma vida equilibrada. Já quando o Alexandre começa a conquistar outros povos, principalmente os povos orientais, o Alexandre vai esquecendo desses ensinamentos do Aristóteles, e o Alexandre meio que vai perdendo a cabeça, digamos assim. Ele começa a se considerar, por exemplo, um deus, um filho de Deus, e ele, de certa forma, ele começa a se afastar daquilo que o Aristóteles havia ensinado. E isso causa ali uma ruptura entre Alexandre e o Aristóteles, porque o Alexandre já não agia conforme aquilo que o Aristóteles havia ensinado. O poder subiu à cabeça do Alexandre, e uma série de autores e filósofos vai justamente criticar o Alexandre. Por quê? Porque ele começa a viver como os povos do Oriente. Os imperadores, os reis do Oriente, eles viviam na luxúria, eles, de certa forma, viviam ali uma vida opulenta, eles viviam ali na riqueza, na bebedeira, com uma série de mulheres, eles não pregavam aquela harmonia, aquele equilíbrio, digamos assim, aquela mesura grega. Não, eles estavam mais interessados ali, de certa forma, em usufruir todo aquele poder ali e justamente também aproveitar tudo aquilo que o dinheiro, a riqueza, o poder pode trazer em benefício da carne, em benefício do prazer. Tá? Isso causa uma ruptura ali entre o Aristóteles e o Alexandre. Quando o Alexandre começa a viver, de certa forma, como um oriental, né? Ele começa a observar aqueles líderes ali numa vida boa, digamos assim, e começa a agir da mesma forma, tá? Mas a gota d'água é justamente quando Alexandre começa a se considerar um próprio deus ali, uma divindade, justamente ali pelas suas conquistas, tá? Isso aí não tem nada a ver, por exemplo, com aquela ética que o Aristóteles vai defender, que a gente vai tratar também. Quando Alexandre subiu ao trono, Aristóteles regressou a Atenas. Então Aristóteles ele volta a Atenas, ele não volta para a Academia de Platão, ele volta para Atenas. Ele regressou ali a Atenas depois de uns 13 anos de ausência, célebre como mestre de vida espiritual e como filósofo. Então, quando o Aristóteles volta ali para Atenas, após esses 13 anos de ausência, ele já é consagrado um filósofo e um mestre, né, digamos assim, mestre de vida espiritual, principalmente ali, obviamente, por ter sido o tutor do Alexandre o Grande. A fama do Aristóteles era imensa, tá? A amizade do poderosíssimo rei devia colocar à sua disposição meios de investigação e de estudo excepcionais para aquele tempo. Então, pelo fato de ter sido ali um professor, um tutor e um amigo do Alexandre, isso também fez com que ele tivesse ali uma série de meios materiais, né, principalmente dinheiro, principalmente ali várias oportunidades para viajar, etc., que acabou contribuindo ali para os seus estudos, para as suas pesquisas. Então, Aristóteles ali, ele era, digamos assim, apadrinhado pelo Alexandre, tá? Então, o Alexandre ali, ele financiava as pesquisas que o Aristóteles, digamos assim, desenvolvia. Então, Aristóteles tinha bastante liberdade ali para pesquisar, para estudar, justamente para desenvolver a sua filosofia.
O Aristóteles, então, funda a sua escola, que é conhecida como Liceu, que compreendia, além de um edifício e do jardim, o passeio ou peripato de que tomou o nome. Então, era comum na escola do Aristóteles que os alunos não ficassem ali somente presos em sala de aulas fechadas, mas eles gostavam de passear, eles gostavam de caminhar ali dentro daquele liceu, dentro daquela escola. Então, por isso que eles são conhecidos também como filósofos peripatéticos, ou seja, aqueles filósofos que caminham, que andam, porque eles estão discutindo filosofia no momento que eles estão passeando ali justamente no jardim que eles têm ali dentro do liceu deles, tá? Então eles gostavam de caminhar e discutir filosofia. Tal como a academia, o liceu praticava a vida em comunidade. A academia de Platão, conforme nós vimos, eles viviam ali uma vida em comunidade, onde as pessoas viviam ali e estavam justamente ligadas ali por laços de amizade, de parentesco, etc. Mas eles se consideravam praticamente como irmãos. Tá? O Liceu de Aristóteles não é diferente, eles tinham essa vida também, uma vida em comunidade, onde eles viviam conforme os ensinamentos filosóficos, principalmente ali do Aristóteles, obviamente, que era o mestre da escola, do Liceu. Diferente da Academia de Platão, na Academia de Platão, ali eles não tinham, digamos assim, uma rigidez em relação ao conteúdo que era ensinado. Então, muitas pessoas ali às vezes ensinavam astronomia, ensinavam música, ensinavam matemática, geometria, filosofia. Já no Liceu do Aristóteles, havia ali uma ordem rígida, uma ordem fixa dos ensinamentos, das lições que eram dadas, tá? O Aristóteles, por exemplo, ele dedicava as manhãs aos cursos mais difíceis de argumento filosófico. À tarde, ele dava lições de retórica e de dialética a um público mais vasto. Então, de manhã, o Aristóteles ensinava ali a filosofia mais complexa, a filosofia mais difícil. E à tarde já era aberta assim, para um público maior, onde ele ensinava a retórica, que é a arte da argumentação, e a dialética também, que é, conforme a gente viu ali com Platão, aquela arte de aceder à verdade justamente a partir de teses, antíteses e sínteses, tá? Ao lado do mestre, realizavam cursos os escolares mais antigos, como Teofrasto e Eudemo. Teofrasto e Eudemo são os alunos mais antigos ali da escola do Aristóteles, do Liceu de Aristóteles. E eles também promoviam uma série de cursos, não era só Aristóteles que ensinava, tá? E se eu não me engano, depois da morte do Aristóteles, é o Teofrasto ali que vai ser responsável pelo Liceu de Aristóteles. Quando Alexandre morreu, em 323 a.C., a insurreição do Partido Nacionalista contra os partidários do rei pôs em perigo Aristóteles. Então, quando Alexandre o Grande morre em 323 a.C., o Aristóteles fica com medo, justamente porque havia ali, de certa forma, pessoas que, obviamente, queriam tomar o poder e, obviamente, estavam tentando, de certa forma, destruir tudo aquilo que se relacionava ao Alexandre o Grande. E o Aristóteles teme pela vida dele, justamente pela proximidade que ele tem com Alexandre, e o Aristóteles foge, tá? O Aristóteles ele até afirma que ele não queria que cometesse um segundo crime contra a filosofia. O primeiro crime, obviamente, foi a morte de Sócrates, porque mataram Sócrates. Então ele não queria que matassem ele, e ele resolveu fugir, tá? Aristóteles abandonou Atenas e fugiu para Calais, em Eubéia, pátria de sua mãe, onde possuía uma propriedade que dela herdara. Então Aristóteles foge para a cidade de Calais, justamente ali ficando na casa que a mãe dele deixou como herança. Então ele foge para a cidade ali, depois de deixar Atenas ali com medo de ser morto. Nessa cidade, ele se manteve durante os meses seguintes até o dia da sua morte. Uma doença de estômago de que padecia pôs fim à sua vida com 63 anos em 322, aproximadamente 321 a.C. Então ele foi para a cidade, passou alguns meses e acabou morrendo ali, uma doença do estômago com 63 anos de idade. E viveu bastante. Deixa um testamento para os filhos e pede para ser enterrado junto à sua esposa. Então ele deixa um testamento ali com uma série de coisas para os filhos dele, tá? E ele pede para ser enterrado junto com a esposa dele, a Pitia, né? Que era a filha lá do Hermes, filha adotiva do Hermes. Ela mesma queria que quando Aristóteles falecesse, tá? Ele fosse ali enterrado ao lado dela. Ou se ela falecesse primeiro, ela seria enterrada ao lado dele. Ela acabou morrendo antes, mas daí quando ele morreu, né? Justamente aconteceu isso que ela já havia falado ali, né? Eles queriam que eles fossem enterrados juntos.
Então é isso, pessoal. Hoje falamos um pouquinho ali sobre a vida do Aristóteles. Próxima aula, nós vamos continuar falando um pouquinho ali sobre as obras do Aristóteles. Vamos mostrar como que se dividem essas obras do Aristóteles em esotéricas com X e esotéricas com S. E vamos falar também ali, principalmente, sobre as principais ideias de Aristóteles, tá? Então vai ser um curso ali de 19 aulas aproximadamente, tá? Vai ser um curso bem longo, principalmente a parte que vai falar de lógica, mas é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários e a gente vai conversando, tá? Pessoal, um grande abraço, nos vemos aí no próximo encontro.